gente, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso segundo dia de programação cultural da 7ª Feira do Livro da Unesp, que começamos agora com o encontro com duas autoras de um livro publicado pela editora Unesp, História Econômica da Escola, que é este daqui, que está sendo lançado neste momento aqui na Feira do Livro da Unesp, e temos a oportunidade de estar com as duas autoras deste livro. Do que trata esse livro? Ele, sinteticamente, historizar as relações econômicas da escola permite desnaturalizar a materialidade da cultura escolar, a relação das escolas, dos professores e dos alunos com os objetos e recursos didáticos, bem como com as tecnologias educacionais. É por entender que as relações econômicas estão atravessadas por elementos culturais que se busca desenvolver aqui uma história econômica da escola urbana, entendida no cruzamento e no confronto de uma diversidade de fontes, mas também de diferentes áreas do conhecimento. Ou seja, uma abordagem bastante peculiar da questão da educação, né, no Brasil. Então, nós vamos falar com duas docentes, né, as autoras, a professora Diana Gonçalves Vidal, é professora Diana, né, titular de História da Educação na Faculdade de Educação da USP, coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em História de Educação, pesquisadora A do CNPq, líder do projeto temático FAPESP, Saberes e Práticas em Fronteiras, por uma história transnacional da educação, e editora sênior da Oxford Research Encyclopedia of Education. Obrigada, professora, por sua presença. Professora Uiara Rosa Rios Alcântara, que está aqui conosco, é professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, membro suplente da região Sudeste, da diretoria da Sociedade Brasileira de História da Educação, membro titular do Conselho de Planejamento e Administração da Unifesp e coordenadora do projeto de pesquisa História do Ensino de Ciências Naturais em São Paulo. Caiu minha conexão. Bom, portanto, as duas estão bem apresentadas e, portanto, nós teremos a oportunidade aqui de conhecer essa obra, o que foi essa pesquisa, e, ao final, será aberto espaço para perguntas dos senhores, bem como quem se interessar, aqui do lado está disponível para aquisição, com 50% de desconto do livro para autógrafo das autoras. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e uma excelente tarde de trabalho para nós. Bom, gente, boa tarde a todos, a todas, né? Primeiro, eu queria agradecer muito à editora da Unesp por convidar a gente para apresentar esse livro, que lançamos no ano passado. Na verdade, ele foi publicado no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, né? Então, ele ainda está no seu primeiro ano de vida, né? E esse livro, então, como a Kátia já apresentou, ele foi escrito colaborativamente por mim e pela Uiara. Esse livro, de fato, gente, ele é resultado de 30 anos de pesquisa, então é alguma coisa um pouco longa, digamos assim, né? Acho que aqui na plateia tem pouca gente que tem mais de 30, então vocês têm uma noção. Ou seja, ele vem sendo uma temática que eu e o Iara viemos trabalhando há muito tempo. Claro que a Uiara não há 30 anos, porque ela é um bebezinho, né? Mas a Uiara fez o mestrado, doutorado comigo, e a gente foi investindo nessa temática, né? Então, ele completa hoje, essa temática começa, de fato, com o projeto FAPESP, em 1995, um projeto que eu liderei lá no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, um projeto com o arquivo Fernando de Azevedo. E aí que chamava a Escola na Sua Materialidade, Estratégias e Táticas,
Então, já naquele momento, a minha preocupação era olhar para a materialidade da escola. Então, por que olhar para a materialidade da escola? Por que se olhar para aquilo que a gente tem no cotidiano da escola? Aquilo que a gente está vendo aqui agora, por exemplo, as cadeiras, a mesa, o PowerPoint, enfim, né, todos esses elementos, esses artefatos, o próprio espaço no qual a gente está. Né? Por que olhar para esses elementos? Quando fala em educação, a gente está sempre pensando nas ideias, né? A gente fala, não, as ideias, né? Inclusive, nesse momento que a gente vive de guerra ideológica, né, se pergunta o tempo todo sobre as ideias. E a gente se interrogava sobre a materialidade, porque a materialidade compõe um elemento, ou seja, alguma coisa que a gente chama de currículo oculto da escola. Né? Um elemento que muitas vezes, a gente nem percebe, desapercebido da nossa estratégia, do nosso cotidiano, mas que tem uma importância grande na constituição das nossas subjetividades. Né? Então, a gente entra na escola como criança e a gente se transforma na escola em aluno. Então, a gente sai da escola sendo aluno, aprendendo a sentar na cadeira, aprendendo a como se comunicar, levantar a mãozinha, fazer pergunta, né? Aprendendo a entender a lógica dos exercícios que a gente faz. Né? Então, sei lá, prova de história, prova de matemática, prova de geografia, diferença entre uma coisa e outra. Todos esses elementos são elementos materiais da nossa escolarização. E esses elementos materiais, eles chegam na escola, não simplesmente, né, eles chegam na escola a partir de um conjunto de compras, que são feitas tanto pelo Estado, como são feitos por nós. Né? Vocês estão aqui numa feira de livros e estão comprando o quê? Livros para usar onde? Na escola. Né? Ainda que seja na universidade, aqui nós temos consumidores. Então, a escola, ela mesma, o Estado é um consumidor, nós somos consumidores, e tudo isso tem a ver com esse elemento da materialidade. Então, esse foi o elemento, digamos, o ponto de início da nossa discussão. Né? Pensar sobre esses objetos, que a gente chama de artefatos, como elementos fundamentais da construção da própria escolarização, tá? Ao longo do tempo, porque aí nós somos historiadoras da educação e pensamos isso no arco temporal. Né? Então, é isso, deu origem à nossa história econômica da escola. Aí, se você puder passar, o Fábio, por favor. Então, assim, eu vou tentar falar brevemente, porque eu preparei esse PowerPoint e a Uiara preparou um outro. Então, eu vou dar uma noção geral do livro, né, as suas questões mais teóricas, metodológicas, e a Uiara vai explorar um exemplo, né, Ui? Então, eu pensei de organizar isso dessa maneira. Então, falar primeiro sobre a cultura material escolar como um problema de pesquisa, né? Depois falar sobre o que isso nos levou a pensar, como chegamos a essa história econômica da escola, e aí essa cultura material volta pensada como mercado. Essa é uma categoria importante para nós, né? E depois, assim como a cultura material é uma mercadoria, a escola passa a ser pensada como um mercado consumidor. Tá? E aí, alguns comentários finais. Então, pode mudar, Fábio, que eu não quero me alongar demais. Então, a questão da cultura material escolar, ela surge como um problema de pesquisa já nos anos 90. Então, não é um tema novo, e por isso que eu estou falando para vocês que esse projeto inicial que a gente começou foi em 95, com o apoio da FAPESP. Né? E a gente vinha pensando sobre essa materialidade, essa cultura material, a partir mesmo de um conjunto de perguntas que foram sendo feitas sobre uma outra coisa que é importante quando a gente pensa na escola, é que a escola se organiza a partir de um conjunto de práticas. Né? Muitas vezes a gente pensa na escola, justamente como eu estava comentando antes, como um lugar só de transmissão de conteúdo. Mas na escola, a escola sem sujeitos, sem nós aqui dentro, né? Não é escola, é um prédio escolar, tá certo? Na hora que a gente entra, que começa o processo de escolarização. Esse processo, a gente entrar, primeiro significa que nós, sujeitos, estamos adentrando um espaço que é diferente, que não é o espaço da casa, onde a gente se comporta de uma maneira diferente que no espaço da casa. Né? A gente aprende.
quem é professor de educação infantil sabe quanto é difícil fazer uma criança ficar sentada durante tantas horas, né? As crianças ficam agitadas, né? E depois, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a ficar sentado horas e horas e horas, porque também a gente vai constituindo uma corporeidade que tem a ver com essa cultura escolar. Então, a cultura escolar, ela tem características que são muito próprias, né? Por exemplo, a escola se organiza não só no espaço, mas ela se organiza a partir de um tempo, né? Então, quem é professor sabe, né, que quando está para tocar a sineta da escola, né, quando toca, até aquele momento a gente vai mais ou menos aguentando a aula, né? Tocou a sineta, a primeira coisa que faz é dobrar o caderno, botar na bolsa, né, sair, ou seja, buscando, enfim, aquele tempo que estava dedicado à aula acabou, né? Então, a escola se constitui a partir de um espaço, de um tempo, de relações interpessoais, né? Mas ela é permeada de objetos. Então, pensar sobre essa cultura escolar, pensar sobre as características específicas dessa cultura escolar, faz com que a gente entenda a diferença entre a cultura escolar, entre aquilo que se passa na escola e aquilo que passa fora da escola. Como que a gente pratica aquele ambiente, né, quando está dentro da escola, e como a gente pratica fora. Eu sempre uso o mesmo exemplo, né, mas eu acho que é um exemplo que ajuda a gente a pensar. Quando você está numa discussão dentro da sala de aula, você levanta a mão quando você quer expor sua opinião, né? Ou pelo menos a gente deveria fazer isso, né? Essa é, digamos, uma espécie da conduta da escola, né? Mas se você está numa mesa de bar discutindo se o Neymar deve ou não continuar no Santos, que é um tema atual, você não vai levantar a mãozinha, né? No máximo, você vai dar um tapa na mesa e dizer, não, eu quero dar a minha opinião, não é verdade? Esse é um comportamento que é diferente. Então, a cultura escolar, ela vai constituindo um conjunto de corporeidades, de maneiras de a gente trabalhar com o saber. Então, a gente aprende que a gente vai fazer um exercício no final, que tem um reforço, totalmente diferente de quando a gente aprende em casa. Então, há todo um conjunto de cultura, todo um caldo cultural que se produz na escola. É claro que essa cultura ela é singular, por um lado, porque ela acontece só dentro da escola, mas ela também é efeito das demandas da sociedade. Então, aí é um jogo entre o que a sociedade quer que a escola ensine, né? A gente, por exemplo, está discutindo agora muito sobre ensino religioso, que a escola deve ou não deve ensinar religião, né? E que tipo de religião. Então, ela atende às demandas da sociedade, mas, ao mesmo tempo, ela escolariza os saberes, né? Ela coloca os saberes dentro de uma natureza, de uma maneira, de uma forma que é diferente. Essa discussão vem desde os anos 90, ou seja, desde os anos 90 a gente vem se preocupando sobre os efeitos da própria cultura escolar na construção da escolarização e do saber, e da própria escola. Tá? Então, assim, não é só olhar a escola de fora como um lugar de transmissão de conhecimento, mas é olhar a escola de dentro como um lugar de produção de conhecimento, porque muitos conhecimentos saem da própria escola, né? São produzidos pela escola e voltam para a sociedade. Ok? Um dos exemplos é o próprio preconceito contra o analfabeto, né? No Brasil, a gente esperou até a Constituição de 88 para dar voto ao analfabeto. Por quê? Porque se imaginava que aquela pessoa que não é alfabetizada não sabe votar, né? Então, você associa um elemento da escolarização ou da escola com uma capacidade que é a capacidade de escolha, né? Então, isso é também um reflexo da inserção da escola na sociedade. É claro que tudo isso ganha importância quando a gente pensa que a escola hoje é uma escola de massas, ou seja, todas as crianças dos 3 aos 18 anos passam-se a vida na escola. E, com isso, você tem uma importância grande na constituição desses corpos e dessas mentes. Por isso que todo mundo quer também, de alguma maneira, interferir no que a escola ensina, né? Por causa desse lugar poderoso da escola na construção das nossas subjetividades. Ok? Troca aí, Fábio, para não ficar, senão não vai dar tempo. E aí, pensando nessa cultura escolar e pensando que ela se constitui a partir da materialidade, né, do que a gente torce, ou seja, nós vivemos no mundo concreto, né, no mundo material, e a gente está aqui porque a gente não está flutuando, né? Ainda que tenha a internet, e mesmo a internet não é
uma nuvem, né? A internet também é toda constituída a partir de materialidade. Então, nessa materialidade que nós vivemos, né, a gente foi, cada vez mais a gente foi expandindo o nosso olhar sobre a materialidade da escola. Então, a gente começou pensando no local. Esse projeto era um projeto sobre o Rio de Janeiro, a escola no Rio de Janeiro, e a gente foi associando isso ao longo do tempo a uma dimensão transnacional, pensando que aquilo que acontece no Brasil também acontece em outros lugares do mundo, e o Brasil faz parte de um circuito entre nações e através das nações que trabalha com essa materialidade da escola. Depois a Uiara vai falar melhor sobre essa questão transnacional, e eu não vou me deter aqui, ela vai explorar o exemplo da carteira, né, mostrando como que essa história transnacional permeia, então, a constituição da escola, desde o século XIX. Está vendo como a materialidade interfere? Isso também é material. E aí a gente passou, e tal, também, de olhar a cultura escolar a partir das práticas no interior da escola, para pensar como que a indústria produz também uma demanda sobre a escola. É muito interessante hoje quando a gente vê, por exemplo, propaganda de escolas particulares que falam, aqui a gente já tem lousa eletrônica, né? Então, como se ter lousa eletrônica significaria que o ensino é de melhor qualidade. Então, essa ideia de inovação tecnológica associada à educação, né, a melhoria, a melhor qualidade da educação, ela vai sendo uma construção que é feita a partir das ideias pedagógicas, sim, mas também a partir de uma indústria que vai se constituindo como forma de prover a escola desses artefatos, desses materiais, né? E, nesse sentido, ela vai não só respondendo a uma demanda da escola, mas ela vai criando demandas. Quer dizer, qual a diferença, por que cada um de nós agora tem que ter um computador pessoal e etc. Como que se vai criando demandas a partir também de um interesse que é da própria indústria, né? Então, essa parte, né, de uma análise dessa materialidade, mais de forma geral, para estudos específicos, como, por exemplo, o estudo que a Uiara fez sobre a carteira escolar, né? E aí isso nos levou a interrogar sobre a própria história econômica, ou seja, o que a gente percebeu é que, a partir do século XIX, especificamente a partir da segunda metade do século XIX, 1850 em diante, começou a existir uma coisa chamada indústria escolar, uma indústria que vai desde produzir lápis, cadernos, até produzir computadores, voltados ao próprio consumo da escola. Se a gente pensa que a escola é obrigatória, a partir de 1850 começam as leis de obrigatoriedade escolar no Brasil e fora do Brasil, né? Você tem casos no Brasil de 1830, mas a maior parte das leis é depois de 1850. Se a gente pensa que a escola vai se tornando obrigatória, ela vai se tornando uma escola de massa. Veja, e a indústria do século XIX, ela é uma indústria da segunda leva do capitalismo, o que significa que ela vai buscar o mercado. O mercado escolar é um baita mercado. Mercado consumidor excelente, porque tem um comprador de lastro, que é o próprio Estado, né? Então, pensar como que essa indústria vai vendo, né? Então, a gente parou para olhar não só os objetos dentro da escola, mas pensar a relação desses objetos com os interesses do campo pedagógico, mas também os interesses da própria indústria no seu crescimento exponencial, ou seja, lucro, né? Vou trocar. Então, é isso que a gente fez, pensou numa história econômica da escola, tomando a cultura escolar como mercadoria, tomando essa cultura material escolar como uma mercadoria no seu valor cultural, mas também no seu valor simbólico, né? Então, quer dizer o quê? Exatamente aquilo que eu estava comentando. Então, ter uma lousa eletrônica é um capital simbólico que é passado para uma determinada escola que diz, olha, na competição entre pares, aqui eu tenho um ensino de melhor qualidade porque eu tenho mais equipamentos, mais tecnologia e etc., né? E você tem uma demanda cada vez maior por equipamentos ou por objetos em sala de aula. Então, a gente passou a pensar sobre essa cultura material
não do ponto de vista pedagógico, porque tem muitos estudos já sobre isso, práticas escolares, mas do ponto de vista dela de mercadoria. Como que de fora os empresários e a indústria dos vários bens vão olhar para a escola como um mercado, né? Que aí a gente vai chegar lá. Pode trocar, Fábio, que não quero... Então, exatamente isso, a gente passou a pensar na cultura escolar como uma mercadoria, ou seja, né, ela vai aparecer não só dentro de um regime, que é o regime de valor da pedagogia, então eu preciso ter, sei lá, um determinado livro para poder trabalhar com os alunos, mas eu vou ter, junto com o livro, o vídeo, junto com o vídeo vou ter, sei lá, o caderno de resposta, junto com o caderno, ou seja, eu vou multiplicando os elementos dessa materialidade, de tal sorte que a escola vai cada vez mais sendo um lugar de consumo de livros. A gente tem, por exemplo, no caso do Brasil, o PNLD, né, que é uma forma de sustentação da maior parte das editoras nacionais, né, que elas vendem. E isso, vou te falar, editoras nacionais que ganham recursos, né, que enriquecem vendendo livros para o Estado desde 1860, só para vocês terem uma ideia. Então, não é nenhuma novidade editorial, hein? Ou seja, não é breaking news, não estou contando nada de novo para vocês, né? Então, e pensar isso como um capital também simbólico, né? Do ponto de vista, inclusive, das famílias. As famílias vão começar a demandar da escola cada vez mais equipamentos, né? Porque se supõe que o ensino de qualidade está associado a mais equipamentos, né? Pode trocar. Não vou me alongar. Então, para pensar essa escola como mediador, como mercado, a gente usou alguns conceitos. O primeiro conceito, conceito de mediador cultural, né, que são aqueles sujeitos que vão fazer a tradução para a escola. Então, por exemplo, os editores que vão produzir os livros, os autores que vão escrever para ser publicado, mas também as pessoas que vão fazer, por exemplo, que vão escolarizar os objetos, né, que vão tornar esses objetos necessários ao uso da escola. Então, todos esses mediadores, todos esses sujeitos que vão mediar a cadeia entre a produção de um determinado, a criação, a produção de um determinado artefato, até ele chegar na escola, né? Então, podem ser os educadores, podem ser os representantes comerciais, as pessoas que vão vender, né, algum tipo de artefato, né, podem ser as indústrias locais, as indústrias transnacionais, os livreiros, as casas comerciais. E cada uma desses elementos, desses mediadores, a gente explora isso no livro em termos de capítulos. Então, a gente tem um capítulo sobre as indústrias locais, um capítulo sobre indústrias transnacionais, um capítulo sobre livros, um capítulo sobre museus escolares, um capítulo sobre representantes comerciais e assim sucessivamente. Isso tudo na segunda metade do século XIX, que faz a gente pensar a longa duração dessa relação do mercado com a escola, né? O segundo conceito é o conceito de indústria escolar, né, que vem associado à escolarização de massa, como eu já estava comentando com vocês. Então, ela é resultado da Revolução Industrial, né, e, ao mesmo tempo, ela é condição e modelo, né, para as novas... os novos objetos, né? Então, essa indústria que vai florescendo na segunda metade do século XIX, ela vai, ao mesmo tempo, como eu disse, respondendo a uma demanda e criando demandas novas, né? Pode mudar. E isso nos leva a um terceiro conceito, que é o do consumo escolar, né? E esse consumo escolar a gente organizou em 3 ordens, né? Então, o consumo que pode ser o consumo de artefatos imobiliários, né, que são feitos especificamente para a escola. Então, por exemplo, livros, os quadros parietais do século XIX, cadernos, carteiras, mimeógrafos, uniformes, carabinas de madeira, que eram usadas no século XIX, etc. São objetos que a indústria escolar produz para a escola, né? Mas também existem artefatos imobiliários que são adaptados ao uso escolar, porque a escola também tem ela mesma uma burocracia, uma parte administrativa.
Então, máquinas de escrever, mas também tem ensino de ciências, então, microscópios, bancadas, equipamentos de ginástica, instrumentos musicais, que vão sendo todos eles escolarizados e vão entrando na escola como elementos de aprendizado, né? Produtos de higiene e de limpeza, os próprios alimentos, nada disso foi produzido como um objeto ou um artefato escolar, mas ele entra na escola como uma mercadoria também, né? E o terceiro elemento, pode virar para mim, por favor, Fábio? Vira aí, meninas. E o terceiro elemento, que são as marcas e os produtos, eu adoro essa parte, né, que você tem como incentivo, né? Então, por exemplo, se a gente olha nos anos 20, no Brasil, em vários lugares, mas no Brasil é um bom exemplo, a Nestlé vai promover um conjunto de concursos de robustez infantil, né? Que era uma maneira de tornar a marca Nestlé mais conhecida. Então, ela vai usar a escola como lugar de fazer o concurso, né? E as crianças, as mais gordinhas assim, né, vão ganhar o prêmio, e as mães vão ser premiadas. Né? Então, isso é uma maneira de fazer a marca. Quando eu era criança, a Coca-Cola promovia, estava querendo entrar no mercado no Brasil, né? E ela promovia excursões à planta da Coca-Cola, né? A fábrica, para a gente conhecer. E a gente tomava refrigerante e a gente levava para casa. E assim, muitas outras marcas foram promovidas pela escola a partir de uma relação de consumo. E a gente nem se interroga por quê. E ganham um capital simbólico. Tomar um leite Nestlé é melhor do que tomar um leite de outra marca. Tomar uma Coca-Cola é melhor que tomar a Pepsi. Né? Comer um biscoito piraquê é muito melhor do que o biscoito X. Por quê? Porque você tem uma promoção essas indústrias vão usar a escola como um mercado de produção de consumidores também. Então, essa relação da indústria com a escola é super complexa e muito interessante. E aí, essa tipologia de consumo, ela vai também, ela tem 3 tipos de agente. Então, eu combino esses tipos de objetos, né, de artefatos, etc., com 3 tipos de agentes. A própria administração escolar, que vai comprar, né? Então, o PNLD, por exemplo, que é comprado pelo governo federal, e outras, a Caixa Escolar das escolas, que compram determinados objetos, etc., para a escola. Mas também tem um consumo profissional, quer dizer, nós, professores, acabamos comprando um bando de coisa, compramos um computador para ter em casa, compramos os livros, compramos cadernos, compramos canetinha, compramos um bando de coisa, porque isso faz parte da nossa construção profissional, né? E tem um consumo familiar, que os pais e as mães recebem no começo do ano a lista de material escolar e etc. Então, pensar nesse movimento da indústria em torno da escola, quer dizer, produzindo demandas, é muito bacana para a gente olhar não só para a escola enquanto aquela que produz um conhecimento, mas pensar como esse conhecimento está sendo mediatizado pelo mercado. Né? Fábio, mais um aí, que acho que está terminando. Então, é isso, né? O objetivo do livro é historicizar essas relações econômicas da escola, desnaturalizar essa materialidade não aparece do nada, ela vai sendo construída a partir dessa relação educadores com indústria. Há muitos contratos da indústria escolar com professores e educadores, né, autores, por exemplo, de livros, etc., né, que vão desnaturalizar essa relação dessa materialidade, não só com o consumo dentro da escola, como o consumo nas famílias, não só como a produção de conhecimento, mas também como a produção de subjetividades e corporeidades. Né? Então, a gente aprende a sentar numa carteira, a gente aprende a usar um lápis, a gente aprende a usar uma caneta, enfim, a gente aprende a lidar com esse conjunto de objetos. Né? E percebendo que os artefatos não emergem apenas de questões sociais, pedagógicas e políticas, mas que outros elementos, né, outros fatores que são externos à escola, interferem na construção das práticas escolares e dos saberes escolares e produzem efeitos, então, sobre a escolarização. Esses são os nossos comentários finais. Não sei se tem mais alguma coisa. E aqui a bibliografia que eu usei nessa fala. É isso, gente. Eu vou passar a palavra agora para a Uyara.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiro, obrigada por terem vindo aqui, não é, aprender sobre esse tema, que é um tema fundamental para nós compreendermos uma instituição que faz parte da vida de todos nós, ou pelo menos da maioria de nós, não é? Mas nem todas as pessoas tiveram essa oportunidade de passar pela escola. E a passagem ou não pela escola também tem a ver com questões econômicas. Então, uma vez eu perguntei para uma senhora, até que série você estudou? E ela me disse, eu estudei até a 2ª série, porque depois disso, o meu pé cresceu, meus pais não tinham condições de comprar um calçado, renovar o calçado para eu continuar indo na escola, e eu não pude mais continuar, porque era obrigatório você ir com um determinado tipo de calçado. E essa é uma característica dessa nossa cultura escolar. A nossa cultura escolar, o nosso modelo de escola, demanda dos estudantes, dos professores, mas também dos estudantes, a aquisição de determinadas mercadorias, de determinados bens, que se tornarão fundamentais para a frequência ou não da escola. Então, nós vamos ter, na história da escolarização, um conjunto de pessoas, de cidadãos, que deixaram de frequentar a escola por questões econômicas, não é? E esse é só um elemento que nos ajuda a pensar a relevância desse tema, qual é a relação entre as questões econômicas e o nosso modelo de escola. A Diana já deu aqui várias pistas para vocês, mas aí só para testar vocês como alunos, se vocês estavam atentos, desde quando vocês acham que esse nosso modelo de escola existe? Chutem aí. Desde quando esse nosso modelo de escola existe? Pode chutar, vocês não têm obrigação nenhuma de acertar, e não vale nota, só um sorriso. Pode valer um bombom, um livro, não estou prometendo nada. Desde quando vocês acham que esse nosso modelo, nós aqui passamos pela escolarização e nós vamos para uma escola, e como que é a configuração da nossa escola? É um prédio, certo? Escola hoje é um prédio, é um local físico que tem um nome, tem um conjunto de salas de aulas, né? Um lugar que nós chamamos de sala de secretaria, de direção, tem algumas características, né? Tem uma sala de aula, né? A Diana fazia muito uma questão na graduação, eu lembro quando eu acompanhava ela, quer dizer assim, olha, se você perguntar a diversas pessoas no mundo ocidental, diz assim, olha, feche os olhos e imagine uma sala de aula, não é? Via de regra, no mundo ocidental, nós vamos imaginar este ambiente de sala de aula, não é? Como um espaço fechado, nós não vamos imaginar isso como um espaço debaixo de uma árvore, não é? Não vamos imaginar uma sala de aula assim, na praia. A gente imagina uma sala fechada com algumas janelas, com sorte, não é? Uma porta, um monte de carteira, uma mesa à frente e uma lousa, não é? Essa é a configuração. Mas, retomando a questão, chutem aí, desde quando vocês acham que esse nosso modelo de escola existiu? Uns 100 anos atrás, o que nos remete aí ao começo do século XX. Quem chuta mais? Uns 200 anos, a gente chega próximo disso, não é? Então, este nosso modelo, por que eu estou fazendo essa questão para vocês? Porque é importante nós entendermos que esse nosso modelo de escola, ele nem sempre existiu. A palavra escola é uma palavra, não é? Bastante antiga, então desde a antiguidade nós temos a menção a esta ideia de escola, mas a permanência desse termo escola não significa, não quer dizer que escola representou, se configurou sempre como a mesma coisa, não é? Isso vai
mudar no tempo e no espaço a definição do que é esta escola. E este modelo de escola, tal qual nós conhecemos hoje, ele, como a Diana mencionou, ele passará a existir de modo mais claro nesse formato que nós conhecemos a partir da segunda metade do século XIX. E era só neste momento que este modelo de escola poderia ter nascido. Ele não poderia ter nascido muito antes disso. Por quê? Porque este nosso modelo de escola, ele demanda objetos e uma materialidade para tudo. Não é um modelo de escola em que você pode ir sem levar nada, sem levar nenhum material, em que você vai ouvir e aprender, não é? Eu estou fazendo um texto novo que chama assim, dos 3 tipos de escola. A gente pode pensar na escola do vento, a escola do vapor e a escola da velocidade, não é? Não vou me deter muito na questão da escola do vento, ou do vento, mas a gente pode considerar essa escola do vento como uma pulverização mundial de várias formas de ensinar e aprender, com uma preponderância dessa forma de aprender em casa, em ambientes domésticos, em ambientes religiosos. E esse é um modelo de escola não institucionalizado. Então, até meados do século XIX, o que nós vamos ter? Uma preponderância de modos de escola não institucionalizados e não arcados pelo poder público, e esse será um diferencial muito grande deste nosso modelo de escola. Ela é uma escola institucionalizada, e é uma escola sob a responsabilidade do Estado, do poder público, não é? Então, é só no século XIX, neste processo de constituição dos Estados nacionais, que nós vamos configurar no mundo ocidental uma nova instituição. Uma instituição que, deste jeito como ela não existia com estas características, não é? Será uma nova instituição no mundo ocidental, e ela será possível neste contexto da segunda revolução industrial, porque será a indústria que vai fornecer toda esta materialidade que esta escola demandará para existir e funcionar, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos dessa relação entre a escola e a economia, a escola e o mercado. Um primeiro exemplo está associado com o meu doutorado, e o segundo exemplo está associado com o meu pós-doutorado, tá? Então, num primeiro exemplo, eu vou explorar o caso das carteiras escolares, que foi o meu objeto de estudo no doutorado, e aí eu vou mostrar rapidamente para vocês como que as carteiras, elas funcionam quase que como um símbolo da escola, não é? Você pode quase que colocar uma carteira como um símbolo da escola, e como que elas vão circular no mundo ocidental, né? Isso a gente chama dessa transnacionalização, porque a carteira, ela é um objeto que ela vai circular entre diferentes países. E no segundo exemplo, eu quero mostrar, por meio da história econômica da escola, como o Brasil não é apenas um reprodutor de modelos, não é? O Brasil faz muito mais do que isso, os sujeitos fazem muito mais do que isso, reproduzir modelos. Às vezes nós ouvimos bastante as pessoas dizerem assim: olha, no Brasil a escola não funciona porque nós não sabemos produzir, nós só copiamos tudo que os outros países fazem, não é? As novas pesquisas que nós temos feito no âmbito da história cultural têm evidenciado para nós que essa pode ser uma leitura muito superficial da escola brasileira, porque quando nós vamos analisar as fontes, as ações dos sujeitos, vamos ver que eles fazem muito mais do que reproduzir. Pode passar, por favor? Então, aqui nós temos um modelo de carteira, que é chamado modelo americano. Esse modelo de carteira, ele vai ser apresentado
ele é em torno de 1854, né, as primeiras indústrias que vão fabricar carteira escolar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão ser o primeiro país a despontar fortemente nessa produção industrial da carteira, não é? Retomando o que eu falava da Escola do Vento, não é? Isso que eu estou chamando da Escola do Vento seria uma escola bem artesanal, em que você providencia a parte da economia, do mercado, você providencia toda a materialidade da escola. Você não depende de uma indústria. O professor providencia, as famílias providenciam, os alunos providenciam, os marceneiros locais fazem essa materialidade, não é? Então, as primeiras organizações escolares, né, que nós temos em casas de professores, muitas vezes, tem esta configuração, não é? De ter uma materialidade que ela é mais artesanal e a parte deste grande mercado. Mas nós vamos ter as primeiras grandes indústrias de mobiliário escolar nos Estados Unidos, e eles vão apresentar este modelo em Paris, em um grande evento que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, um grande evento que acontecia no mundo ocidental desde 1851, que eram chamadas as exposições universais, as grandes feiras universais. Nessas grandes feiras universais, os países iam mostrar aquilo de mais inovador e próspero que eles tinham construído, fabricado, pensado, não é? E estavam lá também os objetos escolares, e os Estados Unidos vão expor os seus mais modernos modelos de carteira escolar. Então, há aí toda uma explicação de por que esse sistema ele é moderno, né? Ele permite ajustar a altura da mesa ao tamanho das crianças, e essa vai ser a primeira carteira em altura variável, que você consegue modular o tamanho da carteira a depender da altura da criança. Há uma discussão imensa no mundo ocidental acerca dos melhores modelos de carteira. E o que a carteira tem a ver com este modelo de escola? Para a expansão deste modelo de escola, a carteira era um objeto indispensável. Sem a carteira, não tinha como você pensar a expansão deste nosso modelo de escola. Por quê? Porque o nosso modelo de escola é aquilo que está lá na nossa imaginação, ó. É aquela sala de aula fechada, cheia de carteiras, não é? Com uma mesa do professor à frente. Logo, para expandir a escolarização, você precisava de quê? Se criasse mais escolas. Não tinha como criar mais escolas sem colocar lá carteiras, não é? Por isso que a carteira foi também um elemento chave no meu doutorado, porque seguindo, né, o rastro da carteira escolar, a gente consegue ver como é que o Estado, o poder público, estava se organizando para garantir a expansão da escolarização a partir aí das últimas décadas do século XIX. Quem que vai fornecer estes modelos de carteira, não é? Vamos ter aí o nascimento desta indústria de mobiliário escolar no século XIX, é algo que não existia. Então, até o século XIX não existia esse nosso modelo de escola e também não existia essa indústria escolar. A indústria escolar, ela vai nascer como fruto não apenas dessa segunda revolução industrial, mas também para atender, como a Diana já mencionou, essa demanda crescente da escola por um conjunto de objetos, e dentre eles, por excelência, a carteira escolar. Vejam, esse modelo da carteira americana, ele vai ser verificado também em propagandas e em escolas do Rio de Janeiro. A foto ali à nossa direita, né, e acima é retirada da tese de uma outra orientanda da Diana, a Inara Garcia, que é do Rio de Janeiro, e ela localiza esse modelo de carteira americana
no Rio de Janeiro, no final do século XIX e no começo do século XX. E a imagem ali onde está escrita Brasil, está na minha tese, esse modelo de carteira, é fabricado por uma indústria de mobiliário escolar aqui de São Paulo no começo do século XX. Então, quando nós analisamos esses 3 modelos, não é, o que nós vamos perceber? Não é? Que nas exposições universais há uma grande discussão sobre os melhores modelos de carteira, né? E o que vai acontecer é que essa discussão ela ganha uma proporção tão significativa que nós vamos ter um descolamento do produto para a ideia, não é? O que é o descolamento do produto para a ideia? É quando o produto ele deixa de ser uma mercadoria e ele passa a ser aquela ideia que as pessoas querem consumir. É mais ou menos como o celular, sabe? Ele deixa de ser uma mercadoria e passa a ser uma ideia, uma coisa que você quer, uma coisa que as pessoas precisam consumir. Então, esse modelo de carteira americana, ele vai sofrer diversas adaptações em diferentes países, ele não será o mesmo, mas com base neste modelo, outros modelos serão criados e haverá esse descolamento. A carteira vai ser um elemento tão fundamental na escolarização para a expansão da escola que este modelo passará a ser, de algum modo, recriado em diferentes países. Tá? Então, primeiro ponto, a carteira será um elemento fundamental, ela movimenta uma economia muito grande, porque a carteira ela quebra, ela tem que ser reposta, não é? O Estado compra em grande quantidade, então ela movimentará bastante a economia. Aqui em São Paulo, nós vamos ter a primeira indústria de mobiliário escolar em 1895, é quando nós vamos ter assim, a nossa primeira indústria de mobiliário escolar, e a partir de então nós vamos decaindo a exportação dessas carteiras americanas, não é? Mas a escola, ela só vai poder se expandir, esse nosso modelo de escola, a partir da aquisição de carteiras, tá? Próximo, por favor. A do Brasil? Ela está perguntando se a carteira é de 2 lugares. A carteira Brasil não, é de 1 e a outra é de 2. Nisso você percebe essa coisa da recriação, não é? Então, não dá apenas para a gente falar de uma reprodução, mas recriações que têm a ver com as adaptações para as realidades locais. Isso, ela está falando referência ao mobiliário do Cremário Covas, é exatamente de lá este modelo, né? A gente tem a referência ali, tá? Bem observado. Mas essa é de um lugar, isso. Aqui este segundo movimento, que como eu disse para vocês, tem a ver com o meu pós-doutorado, que é focado não mais nas carteiras escolares, mas em uma outra materialidade, que são os objetos científicos, não é? Aqui eu uso o conceito de um arqueologista canadense, não é? o Cal Nappet, que ele vai falar dessa arqueologia das redes, para pensar o trânsito, não é? Para pensar o trânsito e as redes por meio das quais toda essa materialidade vai circular no mundo ocidental. Então, o que é que nós temos feito em nossas pesquisas? Nós temos traçado essas redes para pensar todas essas interações, as reconfigurações e essas relações que fazem com que esses objetos científicos e outros materiais escolares que estão em alguns países circulem pelo mundo ocidental. E isso nós vamos observar também bastante em relação aos objetos científicos, né? Eles vão circular de modo importante no mundo ocidental, nessa segunda metade do século XIX e começo do século XX. Pode passar.
Essa é uma ideia um pouco mal desenhada, de construção de redes, não é? Qual que é a ideia do Cal Napet, não é? Ele quer chamar a nossa atenção para essa dimensão material do mundo, que a rede não tem a ver apenas com a relação entre os sujeitos que compram os objetos, não tem apenas a ver com as instituições, não é? Sejam as escolas, o Estado, as diretorias de ensino, não tem apenas a ver com os sujeitos, as redes têm a ver com a materialidade do mundo, aquilo que é possível circular e o que não é possível circular e o modo como é possível circular em determinado momento, não é? Então, ali no centro nós colocamos o nome de uma empresa francesa, a Deyrolle, que é uma grande fabricante de objetos para o ensino de ciências, não é? Ela pode funcionar como um hub no sentido de concentrar um conjunto de conexões neste mundo ocidental. Então, nós vamos ter a instrução pública, que vai solicitar objetos científicos desta empresa, vamos ter a escola, que é ligada à instrução pública, mas também é ligada a representantes comerciais, a sindicatos de empresas que vendem objetos científicos, a museus escolares, a professores de química que fabricam materiais para vender para o ensino de ciências. Há toda uma rede aí que envolve sujeitos, mas também que envolve uma condição do mundo. Qual que é a condição do mundo aí? A existência de revistas que vão divulgar os objetos científicos, as exposições universais, os catálogos que as empresas fornecem para divulgar os seus objetos científicos para as escolas, e um elemento fundamental que está ali, que são os vapores e as ferrovias, não é? Então, nós poderíamos dizer que o nosso modelo de escola é um modelo de escola do vapor. O que é do vapor, não é? Tem a ver com as máquinas a vapor do século XIX, que vão favorecer esse encurtamento das distâncias físicas no século XIX. Então, até o começo do século XIX, nós não temos desenvolvido de modo importante esses navios a vapor. Os navios são as embarcações, dependem do vento, né? As embarcações dependem do vento. Logo, esse movimento de importação, ele é bem difícil, não é? Por conta de quanto se protrai no tempo, né? Você fazer uma importação vai demorar muito. Com as máquinas a vapor, não é, devido aos avanços da termodinâmica, desde o começo do século XIX, esses navios a vapor, eles vão funcionar, vão ter uma escala de passagem por determinados portos, independente do vento, não é? Porque agora eles funcionam a partir dos conceitos científicos da termodinâmica e desse uso do vapor. E isso vai ser fundamental para nós entendermos o nosso modelo de escola. Essa é uma questão científica, mas também econômica, que tem tudo a ver com o nosso modelo de escola, porque essa velocidade de deslocamento entre os diferentes países que vai favorecer essa troca constante de objetos científicos e dos mais variados materiais para o ensino. As máquinas a vapor também serão fundamentais do ponto de vista industrial para a fabricação mais rápida, não é? Para a fabricação aí mais rápida das carteiras e de vários outros objetos, não é? A máquina a vapor, ela vai permitir a padronização, não é? Então, você vai poder escolher um modelo de carteira e ele vai ser fabricado num curto espaço de tempo, naquele mesmo padrão, não é? E ofertado assim aos clientes. Então, essa é uma condição fundamental do mundo que nos ajudará a entender este modelo de escola, né? Nós não vamos nos delongar muito nisso, até porque, como eu disse, não é? Ainda é um tema novo sobre o qual eu estou pensando, mas se nós pensarmos hoje, não é?
no nosso modelo de escola, que permanece hoje, mas na nossa sociedade de informação, que não é mais a do vapor, não é mais o da máquina a vapor. Nós estamos na sociedade da informação, e esse é um elemento cultural, científico e econômico que marca um diferencial grande no século XXI, e a nossa grande pergunta que vocês nem façam nas questões de vocês, porque nós não vamos responder, pelo menos eu não vou responder isso ainda, que tem a ver com a inteligência artificial. É uma dimensão, importantíssima do mundo, que nos ajuda a pensar também o nosso modelo de escola, e talvez mais do que o nosso modelo de escola, a relação com o conhecimento. Então, o vapor, as máquinas a vapor, aí vão mudar a cara do mundo no século XIX. Objetos que não existiam passarão a existir a partir do século XIX. O mundo vai ser invadido por um conjunto de coisas que nós vamos chamar de mercadorias, Então, um conjunto muito grande de mercadorias. Isso muda a cara do mundo e permite, a constituição de uma nova instituição, que será essa nossa escola moderna, uma escola de massa, uma escola obrigatória. Mas aqui é para chamar a sua atenção para essa condição material do mundo. Então, este modelo de escola, ele existe não apenas enquanto uma ideia pedagógica, ele não existe apenas porque houve uma ideia no mundo ocidental de criar uma escola institucionalizada, mas porque esta ideia vai nascer em um momento em que ela pode ser executada, em que ela é exequível, que é esse momento da segunda revolução industrial e das máquinas a vapor. Pode passar. Eu vou passar mais rápido por esta parte. Eu queria só que vocês tivessem conhecimento desta fonte, que é uma fonte bem curiosa. São os mapas estatísticos do comércio e navegação do Porto do Rio de Janeiro, no final do século XIX. O que são esses mapas? É uma espécie de levantamento e de estatística que o Porto, o Porto do Rio de Janeiro vai fazer sobre as mercadorias que são importadas, exportadas e reexportadas. E eu fui olhar esta documentação para ver o que nós tínhamos de importação ou exportação de objetos escolares. Como que o Brasil, do ponto de vista econômico, estava engajado neste movimento ocidental de expandir um modelo de escola que demanda uma certa materialidade. Então, nós vamos perceber ali na categoria 19, por exemplo, que o Brasil vai importar muitos livros, Pode. Há mais sobre isso, vocês podem conferir no livro, tá bom? Sugiro que vocês comprem o livro e leiam os artigos. Então, não vou contar tudo para vocês, porque senão vocês não vão comprar o livro. Ali marcado de verde, nós temos na categoria 32, na nomenclatura 191, o registro de compra de instrumentos científicos e objetos matemáticos. É uma procedência de São Paulo, e isso é enviado para o estado oriental, talvez a região do Uruguai, por aí. O que isso demonstra? Que o Brasil, no caso aqui São Paulo, não está apenas neste lugar de importar os materiais escolares. Em torno do Brasil, por conta da localização do Brasil na rota de navegação, na rota dos navios, o Brasil vai fazer muito este movimento de comprar objetos e revender. Então, ele não apenas importa, mas ele descobre, ele recria um modo de participar, do ponto de vista econômico, desse interesse comercial em torno dos objetos escolares, que é revendendo estes objetos. Então, São Paulo ali, ele compra para revender. Pode passar?
Aí marcado na seta está o nome do Dr. Menezes Vieira, não é? Ele é um educador carioca, ele tem uma escola, ele é médico, ele é super engajado nessa coisa da aquisição de objetos para o ensino de ciências, objetos para ensinar tudo na escola. E o Dr. Menezes Vieira, ele vai importar vários artigos para a escola normal, não é? Então nós vemos aí esse movimento de importação, né? O Brasil participando também como importador de objetos científicos desde o final do século XIX. Pode passar? No nosso último capítulo do nosso livro, acho que é o último, fala bastante sobre este sujeito, né? Esse Charles Vautier, que é um cidadão francês que se muda para o Brasil, mais precisamente para o Rio de Janeiro, e ele vai assumir esse papel de representante comercial das empresas francesas. Como ele domina o francês, não é? Ele vai divulgar nas escolas os catálogos dos objetos científicos, de toda uma materialidade, para que as escolas comprem os produtos franceses, e isso vai acontecer de modo importante e significativo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, ele vai comprar aí, por exemplo, objetos que serão expostos no Pedagógium, que é um museu escolar no Rio de Janeiro. Não é mais para saber mais do que ele faz muita coisa, tá? Comprem o livro, senão vocês não vão saber os detalhes. De todo modo, o que é que nós estamos mostrando aqui? Não é que o Brasil vai participar deste movimento de importação, exportação e reexportação, que é comprar para reexportar, também percebendo, né, esse negócio lucrativo que é a escola, não é? Então, esse nosso modelo de escola, ele é um modelo de escola eminentemente urbano e comercial. Isso é importante nós sabermos. Não é? Independente de você ser educador, se você for educador, é bom você entender isso, mas se você não for educador, também é importante você entender qual é a configuração, quais são as características do modelo de escola que vai ser preponderante no mundo ocidental. Esse é um modelo de escola preponderante no mundo ocidental. É um modelo de escola urbano, ele não é pensado para as zonas rurais, não é? E não é por acaso que o nosso modelo de escola vai ter tanta dificuldade de se solidificar nas regiões mais precárias, mais distantes, nas regiões rurais. Por quê? Porque este modelo de escola quer objeto para tudo, e tem que ser objeto moderno, não é? E ele é eminentemente comercial e industrial. É uma característica deste nosso modelo de escola. E surge de uma sociedade, não é, dessa segunda revolução industrial. Por fim, essa é a última característica, ele vai surgir desta sociedade que quer mecanizar o corpo, não é? Essa é uma sociedade que vai mecanizar o corpo. A escola do vapor, não é, dessa rapidez, dessa aceleração na produção, ela vai mecanizar os nossos corpos, ou seja, nós vamos passar por uma escola que vai construir em nós um padrão de como o cidadão escolarizado deve se portar. Há um jeito que o cidadão escolarizado deve se portar. É igualzinho todos nós estamos aqui. Certeza alguns de vocês estão com vontade de ir embora. Por que você não vai? Porque você é um cidadão escolarizado. A escola disse, não pega bem, você tem que esperar até o fim. Está acabando, está acabando. Mas está legal, né? Exatamente. Não, esse aí faltou algumas aulas, né? Não foi exatamente modelado pela escola. Então, esse nosso modelo de escolarização, ele tem esse papel de mecanizar os nossos corpos, e agora, não é, nessa sociedade da informação no século XXI, nós temos como desafio pensar até que ponto a inteligência artificial pretende mecanizar a nossa mente, não é? Quando nós estamos aqui com os corpos mecanizados, a gente precisa pensar, não é, se em alguma medida a inteligência artificial pode também mecanizar a nossa mente. Por fim, né, nós analisamos essas condições materiais dessa escola de massa, isso nos ajuda a repensar a relação entre os países, a expansão da escola neste mundo ocidental,
e a entender esses links, esses nós, essas redes, e a entender que a nossa existência, ela não tem apenas a ver com ideias, mas ela tem a ver com uma condição material do mundo. Nós estamos em um mundo que é um mundo material, não é? As coisas que nós fazemos é atravessada por esta materialidade. No caso deste nosso modelo de escola, essa materialidade, ela é bem industrial e ela é bem econômica, e esses são elementos importantíssimos para nós entendermos o nosso modelo de escola e o que este modelo de escola evidencia enquanto perspectiva de formação das novas gerações. Bom, acho que é isso. Muito obrigada, professoras Diana e professoras Uiara, pela essa compreensão tão diferente. Talvez aqui vários sejam educadores. Eu sou professora também, mas não tenho formação na pedagogia, mas é uma visão muito diferente da perspectiva do olhar sobre a escola, né? E dessa vinculação da escola, da educação, com a sociedade em que vivemos, com o sistema político e econômico em que vivemos. Então, parabéns pela abordagem diferente que nos faz ver significados para além daquilo que é imediato. Então, agradeço demais, agradeço a presença de todos aqui e passo a palavra, caso algum de vocês gostariam de desse bate-papo. O momento melhor desse encontro é o bate-papo, né? Então, passo a palavra para vocês. Se ninguém tem, vamos dizer, ninguém quer falar nada, não tem problema. Gente, então, professoras Diana e Uiara estão disponíveis, vi que tem gente já com livrinho na mão, se quiser vir para cá, aproveitar para uma pergunta, então, dirigida, não pública, e a sessão de autógrafos, está aberta a sessão. Agradeço a todos e convido-os para o próximo evento cultural que teremos neste espaço, já daqui das 5 da tarde até as 8 da noite, serão eventos musicais e cenográficos, performáticos, teatrais. Então, será bastante diferente. Vocês podem curtir a tarde lá na pavilhão de exposição e voltar para cá para os eventos musicais. Dá uma aliviada, né? Boa tarde a todos e bom proveito neste evento.